Pois bem, alunos e alunas da Faculdade Batista de Minas Gerais, prosseguindo, avaliando esse conjunto de características da filosofia, eu gostaria que hoje nós trabalhássemos com 3 ideias básicas, sendo que elas são próximas e uma, no fundo, ajuda a compreender a outra. A primeira dessas ideias, como característica da reflexão filosófica, é extraída de um filósofo francês chamado Merleau-Ponty. Numa certa ocasião, ele usou a seguinte frase para compreender a profundidade da reflexão filosófica: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Veja, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Na verdade, a ideia do grande filósofo francês é um convite para que nós possamos nos esmerar na nossa possibilidade de compreensão, sabendo que a realidade precisa ser conhecida progressivamente cada vez mais. Nós poderíamos juntar essa frase do grande filósofo francês a uma história da Bíblia, que é uma história curiosíssima. Conta uma história da Bíblia, uma certa história do livro de Atos, que um homem chamado Filipe, ele era um apaixonado seguidor de Cristo, andando pelo deserto, ele sentiu no coração um aperto e uma espécie de chamamento para que ele se dirigisse a um certo lugar. Quando ele se encaminhou naquela direção, ele encontrou um homem. Ele não sabia disso, mas aquele homem era uma pessoa muito importante, era uma espécie de ministro da fazenda de uma rainha, a rainha Candace, de um país africano, da Etiópia. Ele se aproximou daquele homem e percebeu que ele lia um texto que, na verdade, correspondia a uma parte das Escrituras Sagradas. Ao se aproximar, ele fez uma pergunta àquele homem, que é uma pergunta emblemática para que nós possamos entender um pouco mais a respeito do que significa a reflexão filosófica. A pergunta foi: entendes tu o que lês? Na verdade, aquele moço, ele lia e relia o texto e não conseguia compreendê-lo. A pergunta desse apaixonado seguidor de Cristo, Filipe, foi: entendes tu o que lês? Curiosamente, quando se pensa em termos de reflexão filosófica, essa é uma pergunta para ser constantemente feita. Essa pergunta, por exemplo, ela pode ser feita na relação entre pais e filhos. Poderíamos perguntar aos pais: vocês estão entendendo o que leem nos seus filhos? E aí, no caso, a metáfora é ver o filho como se fosse um livro aberto que poderia ser lido e compreendido pelos seus pais. Da mesma maneira, isso aconteceria nas relações amorosas. O marido poderia perguntar para sua esposa se está sendo compreendido por ela e vice-versa. Será que ambos estão entendendo o que leem um na vida do outro? Portanto, meus caros alunos e alunas, essa pergunta é profundamente filosófica e ela está diretamente relacionada com o sentido profundo do que significa verdadeiramente reflexão filosófica. Para que nós possamos treinar um pouco a respeito disso, eu quero propor a vocês uma imagem. Na verdade, essa imagem está postada na nossa plataforma. Eu gostaria que você desse uma olhadinha e tentasse primeiro avaliar o impacto que ela causa em você. Curiosamente, é uma imagem, você deve ter percebido, extremamente esquisita. Trata-se de uma figura um tanto quanto indefinida, que está aparentemente num ato canibalístico, literalmente engolindo uma outra pessoa. Na verdade, trata-se de um quadro de um pintor muito famoso, o pintor Francisco Goya Lucientes, considerado o maior pintor espanhol do século XVIII, um pintor verdadeiramente genial. Quando ele pintou esse quadro, ele queria, obviamente, ensinar uma série de lições aos seus contemporâneos. Aí eu pergunto a você, como é que nós faríamos para entender essa imagem? Ora, para que possamos compreendê-la, é preciso um quê de reflexão filosófica, indiscutivelmente. Trata-se de um percurso em termos de conhecimento para que essa imagem seja definitivamente decodificada, assim como qualquer fenômeno com o qual nós venhamos a entrar em contato. Portanto, vamos passo a passo. Para que nós possamos compreender essa imagem, nós temos que considerar uma série de coisas. Uma delas, por exemplo, é a respeito do autor. Quem foi Francisco Goya? Onde nasceu? Em que época viveu? Se naquele momento, quando pintou o quadro, se ele estava bem, se havia uma dificuldade que ele enfrentava, qualquer tipo de questão nessa linha. Na verdade, tudo isso são elementos que vão compor a formação do nosso
conceito da nossa compreensão a respeito desse objeto da realidade, no caso aqui uma obra de arte. Mas além disso, tem uma chave interpretativa, os entendidos chamariam de hermenêutica, que é muito importante para que nós possamos compreender essa imagem. Essa chave é o nome que o autor deu ao quadro, pois a identidade do quadro, o nome que é dado a ele, é um caminho interpretativo extremamente importante. Vejam, o nome do quadro atribuído por Francisco Goya é Saturno. A palavra Saturno corresponde, na língua grega, à palavra Cronos. Saturno é a palavra latina de um deus grego que corresponde ao deus grego Cronos. Agora, vamos avançar um pouquinho para tentar compreender um pouco mais o significado dessa imagem. Veja, são os vários passos do exercício da reflexão filosófica. Bom, é bom lembrar, Cronos conta a história de uma divindade, de um deus, cujo nome significa o tempo. Na verdade, conta um mito que Cronos era, num dado momento da história da mitologia grega, a principal das divindades. Ele, pelos oráculos, tomou conhecimento de que um dos seus filhos haveria de tomar o seu lugar como a principal das divindades. Então, temendo que isso acontecesse, ele, toda vez que sua esposa se distraía, ia até o berço do neném e literalmente engolia o próprio filho. Eu tenho certeza que diante desse fato aparentemente absurdo, nós diríamos, mas que história mais sem pé e sem cabeça. Mas veja só, se nós formos aprofundar um pouquinho mais a nossa compreensão, nós diríamos o seguinte, que Cronos é o tempo e que na prática todos nós, você e eu, somos também filhos do tempo, o que implica dizer que nós literalmente somos devorados pelo tempo. Isso me faz lembrar, meu caro aluno, um pedacinho de um poema muito famoso de Olavo Bilac, intitulado O Tempo. Eu sou o tempo que passa, vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. Ora, eu quero dizer com isso que a imagem que Francisco Goya fez questão de mostrar no seu quadro tão famoso, implica, numa certa perspectiva, um convite para que nós todos pensemos a nossa relação com o tempo. E claro, o ideal é que a nossa relação com o tempo seja tão significativa que nós consigamos ultrapassar os limites do Cronos, do tempo do relógio, do tempo que se desfaz com o passar do tempo, que leva, claro, meu caro aluno, a uma certa perda de significado, a uma certa perda de sentido. Então, nesse caso, veja, aquela pergunta que foi mencionada anteriormente, entendes tu o que lês, nos convida a um belo exercício interpretativo. E nós podemos juntar essa pergunta, a imagem do quadro Goya, com a frase famosa do filósofo francês Merleau-Ponty. Ou seja, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Ou seja, cabe ao processo da reflexão filosófica, nós vamos compreendendo a realidade passo a passo. O que o filósofo deseja é compreender as coisas como elas efetivamente são. E nesse processo de compreensão, criar os conceitos, as ferramentas que nos permitirão decodificar a realidade à nossa volta. E o que é curioso, isso não vale só apenas para a disciplina formal da filosofia. Isso vale para o exercício do direito, isso vale para a administração de empresas, isso vale para ciências contábeis. Toda a área do conhecimento trabalha necessariamente com conceitos. Pensando nisso tudo, é que gostaria de convidá-lo, meu caro aluno, a que nós venhamos a viajar por essas águas novas, por esses novos conhecimentos, de tal modo a ampliarmos a nossa capacidade de manejarmos essas ferramentas que nos permitirão compreender a realidade de maneira muito mais clara. Aí eu tenho certeza que um administrador de empresas, conhecendo bem a realidade na qual ele vive, ele vai poder administrar o seu negócio de maneira muito mais criteriosa. Eu posso entender que a partir daí
quem se especializa na área de ciências contábeis vai poder entender as relações cotidianas que ele estabelece com a sua ciência, com a empresa na qual ele trabalha, com as pessoas que militam nessa área, usando um pouco das ferramentas aprendidas na prática filosófica, vai poder fazer o seu trabalho de maneira muito melhor. Do mesmo modo, o profissional da área do direito, que precisa fundamentalmente da ferramenta da filosofia, dos conceitos para compreender o mundo. Assim como, claro, quem trabalha na área da teologia, que são, afinal de contas, as áreas de conhecimento com as quais nós trabalhamos nesse momento na Faculdade Batista de Minas Gerais. Vocês imaginem um teólogo bem formado na compreensão filosófica, o quanto ele vai ajudar as pessoas a trabalharem um pouco mais profundamente com a possibilidade de compreender, de raciocinar. Portanto, meu caro aluno, eu quero convidá-lo a que você se junte conosco nessa caminhada, que na verdade, para seguir aquela primeira metáfora do navegar, que você possa navegar conosco por essas águas novas, por esses novos mares, por essas novas terras, essas novas paisagens. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.